Só para ver se estou gravando. Ok. Então, vejam como eu queria chamar a atenção de vocês para isso, para vocês perceberem que na biologia celular é diferente da abordagem da bioquímica. A gente aqui na biologia celular, então, assim, é como se na bioquímica vocês fossem estudar como se formam os tijolinhos, né? Os tijolinhos, a fiação, tudo que tem, né? Vamos supondo na metáfora que a célula fosse uma casa. E na biologia celular a gente vai pensar o conceito de casa, né? O que é que a gente, por que é que o tijolinho, a fiação, ou todos os outros componentes são importantes para nós e como que eles têm que ser colocados na célula, certo? Então, a gente tem que entender essa parte mais conceitual da construção de uma célula, né? Então, vamos pensar aqui. Agora, antes de entrar nas biomoléculas, né? As células, eu coloquei aqui, as células são muito diferentes entre si. A gente vai estudar essa diversidade na quinta aula, né? Que é a aula de origem da vida e diversidade celular. Então, nesse primeiro momento, eu vou simplificar muito a nossa vida, que é aquilo que a gente estuda no ensino médio. Existem as células procariontes, procarion, né, antes do núcleo, sem o núcleo, ou seja, são aquelas células onde o material genético fica espalhado junto com os outros demais componentes da célula, e as células eucariontes, né, que tem, né, que já manifestam essa organela chamada núcleo. Né? Então, mas não é só que fique claro, as células que são eucariontes, na verdade, não é que elas têm núcleo, elas têm algo mais sofisticado ainda, elas têm sistema de endomembranas, então elas têm núcleo, elas têm retículo endoplasmático, elas têm complexo de Golgi, né? Elas têm, digamos assim, uma estrutura celular mais sofisticada, mais complexa. A palavra que a gente usa, meninos, eu vou pedir para vocês tomarem muito cuidado com isso, nunca é superior. Né? É sempre maior complexidade ou menor complexidade. Mas em termos de biologia, todos os seres que hoje estão vivos na face da Terra são igualmente superiores, são bem-sucedidos em termos biológicos, certo? Porque na biologia, a ideia é que o que torna uma espécie melhor é aquela que consegue sobreviver, dada a variação de todo o ambiente onde ela eventualmente seja exposta. Né? Bom, então essas células são muito diferentes entre si. A gente vai dar uma pincelada nessa diversidade ao longo de alguns exercícios e aulas que a gente vai ter. Porém, é muito além daquilo que a gente consegue estudar aqui. Aí eu coloquei o seguinte para vocês aqui, ó. São, no entanto, formada por células muito semelhantes. A gente vai ver que essa semelhança ela está no nível molecular, ela está no nível dos tecidos, ela está no nível das organelas, né? Então, apesar da diversidade entre esses seres vivos, entre essas células, elas têm moléculas, agora pensando em termos moleculares, muito semelhantes. Eu coloquei aqui DNA, RNA, proteínas, ácidos graxos, açúcares. Lógico que existe uma variação, lógico que existe, mas em termos daquele tal negócio, quando você olha, para olhar a construção básica, é similar. E em alguns casos é idêntico, né? Depois eu vou chegar nesse ponto do que é quase idêntico. Então, independente da complexidade do organismo vivo, todos têm a mesma base molecular, que é isso que eu vou falar agora, né? Eu vou esquecer um pouquinho de procariontes e eucariontes, a gente vai trabalhar com isso mais para frente, e agora eu vou pensar, tá bom, se todo mundo é parecido, o que é que tem? O que é que eu encontro nessas células, nas células dos seres vivos? Vejam, eu não estou falando nesse momento de célula animal, tá? Eu estou falando de protozoários, eu estou falando de bactérias, eu estou falando de célula vegetal, animal, de fungo, de arqueia, de todos, tá? De todos. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor por que é que eu estou falando de todos, essa questão da similaridade entre os seres vivos na nossa aula de evolução, que é a aula número 5. Hoje eu vou passar meio batido nisso. Bom, então a gente tem a composição, as moléculas, que são basicamente alguns grupos entre todos os seres vivos, e temos como a célula funciona. Né? Como a célula funciona é o que a gente chama de fisiologia celular. Eu gosto muito dessa imagem aqui. Essa imagem ela está no livro do Lodge. Aliás, essa aula é uma aula que vocês vão ver no exercício que vocês vão ter que fazer, ela é fundamentada praticamente só no livro do Lodge e do Junqueira, que falam sobre as macromoléculas
Os outros também falam, mas geralmente eu uso esse, porque o foco do Lodge é esse. Ele se propõe a entender como que as moléculas conseguem se organizar para compor um ser vivo, né? Então ele fala bastante dessa parte química, até demais. Às vezes a gente fica meio perdido. Aí precisa olhar o Junqueira, que ele é mais sucinto em alguns aspectos. Então, tudo gira em torno dessa molécula aqui, né? O ATP, adenosina trifosfato, e tem essa dinâmica aqui, né? Então ele é o, digamos assim, o armazém de energia da célula. Então, essa molécula, ela pode ser enzimaticamente quebrada para liberar energia, e essa energia vai ser utilizada de diferentes formas, que eu já vou falar com vocês. Quando ela é quebrada, ela perde essa energia, ela se torna uma adenosina difosfato. Tá vendo aqui? Então tem esses 3 fosfatos aqui. Essa terceira ligação do fosfato é uma ligação de alta energia. Essa aqui também, né? Mas geralmente a célula usa mais a terceira. Não que ela não use essa, tá? Quem fosse aprofundar nessa parte de bioquímica vai ver que tem alguns casos que usa também. Mas para nós aqui a gente vai pensar só nessa terceira aqui, né? Que é aquela que toda hora quebra. Então, quando a ATP é quebrado enzimaticamente, isso é um conceito importante. Ele não quebra sozinho, espontaneamente, né? É uma ligação forte, então ele precisa de uma enzima para quebrar, e aí ele vai liberar essa energia, vai se tornar uma adenosina de fosfato com um fosfato inorgânico, e essa energia que é liberada vai servir para que a célula possa fazer as suas funções fisiológicas, que ela não conseguiria se ela não tivesse um aporte de energia. Ah, por quê? Porque só a célula faz aquelas reações químicas? Não, não é por isso. A gente vai chegar nisso mais para frente. Todas as reações químicas que ocorrem na célula aconteceriam no mundo inorgânico espontaneamente. Não existe nenhuma mágica acontecendo dentro de uma célula viva. O que acontece é que ela consegue, digamos assim, torcer um pouquinho as leis da física para que ela consiga se manter viva. Mais para frente a gente volta nisso. Então, assim, para fazer, de onde é que vem essa energia aqui? Basicamente, no fundo, do Sol. Porque é de onde vem a energia para o sistema biológico, ela tem que vir de algum lugar. Ela vem do Sol. Ah, mas eu não faço fotossíntese. Nem vocês. Mas a nossa alimentação, ela vem. Se a gente for cavando, não tem jeito, vai chegar nas plantas. O que é que as plantas fazem? As plantas transformam a luz, a energia luminosa do Sol, em energia química. Basicamente, elas tornam a energia concreta na forma de ligações químicas. E essas ligações químicas vão fazer elementos que podem ser utilizados pela alimentação dos animais para produzir energia. Então, lá no fundo, todos nós dependemos do Sol para existir. Alguns diretamente, como as plantas, e outros indiretamente, como os animais, né? Então, essa energia que vai ser digamos assim, estocada na forma de moléculas de alta energia. Depois a gente volta nisso. A gente vai falar bastante disso na aula de mitocôndria. Ela vai usar essa energia para quê? Primeiro, para se construir, né? Construir a casinha, que é isso que está aqui. Síntese de macromoléculas. Guarde esse macro aqui, né? Não é só molécula, é macromolécula. Então, ela vai construir a sua casa, vai construir suas proteínas, as suas membranas, consequentemente suas organelas, suas enzimas, seus ribossomos, né? Então vai construir estruturas para que ela possa formar como ela vai ser, sua morfologia. Aí ela também vai usar para síntese de outros constituintes, como fosfolipídios de membrana e metabólitos necessários. Essa parte aqui a gente fala pouco no nosso curso porque ela é muito diversa, né? Então existem várias moléculas e vocês vão estudando muitas delas ao longo da fisiologia, da farmacologia, das várias disciplinas que vocês vão tendo. A gente vai abordar algumas. Só para dar um exemplo, qual que é a principal? O melhor exemplo que a gente tem, metabólitos, o ATP, é uma pequena molécula. E ela não vai formar, quer dizer, ela vai estar na forma do RNA também, mas em princípio esse ATP aqui, ele serve para guardar energia. Mas ele fica lá no citoplasma, ele não vai formar uma macromolécula.
Mesmo assim, ele é muito importante. Assim como o ATP tem GTP, tem segundos mensageiros, pequenas moléculas. Existem várias pequenas moléculas que existem no contexto citoplasmático e também nuclear, tá? Então, pequenas moléculas, né? Aqui, movimentos celulares, incluindo contração muscular, por exemplo, deslocamento de células inteiras, de cromossomos durante a mitose, para fazer a mitose, né? Enfim, movimentos que são tanto da célula para fora, quanto da célula para dentro. O movimento que a gente vai estudar na parte de citoesqueleto, ele exige gasto de energia, porque não é aleatório. É aquilo que eu falei. Algumas moléculas, elas vão estar no citoplasma aleatoriamente, elas vão obedecer apenas às leis da física. Mas quando a célula quer, por exemplo, emitir um pseudópode, ela quer emitir um pseudópode porque ela quer fazer fagocitose. Ela vai precisar mover o seu material citoplasmático de uma forma deliberada, de uma forma específica. Aí ela vai ter que gastar energia para fazer isso. Tá? Então, sem energia não tem como fazer movimento celular. Transporte de moléculas contra gradiente de concentração. A gente vai estudar isso na parte de membrana plasmática. Então, por exemplo, quando a gente quer mover uma molécula contra a concentração, ela, pela difusão, pelas regras da física, uma molécula sempre vai se difundir a favor do seu gradiente de concentração. Ou seja, de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos. Só que a célula, às vezes, vai fazer o contrário, né? A gente vai estudar isso na membrana. Como que ela vai fazer o contrário? Como que ela consegue criar o que a gente chama de gradiente? Uai, ela vai gastar energia para mover moléculas contra o gradiente de concentração. E isso é fundamental à vida, meninos, tá? Isso é fundamental. Isso aqui, essa característica aqui, não que ela seja mais importante do que as outras, mas ela é basilar. O resto não existiria sem isso. Lembrem-se, a vida, a característica da vida é a instabilidade. A instabilidade e a diferença de potencial. Então, uma célula viva necessariamente tem diferença de carga elétrica entre a sua parte interna e a sua parte externa. Para ela poder manter essa diferença entre o que está dentro e o que está fora, em termos de carga, de concentração, de características de composição química, ela está o tempo todo gastando energia. Ah, então isso quer dizer que se acaba o aporte de ATP, a célula não consegue se manter viva? Exatamente. É isso aí. Sem ATP, a célula morre. Aí aqui, geração de potencial elétrico através de uma membrana, né? Eu já falei um pouquinho antes, né? É uma função muito importante, a gente vai falar bastante sobre isso mais para frente. E, lógico, não poderia deixar de ser geração de calor, porque, na verdade, a geração de calor, ela é a perda da energia. Então, quando aquela energia ela não é aproveitada de alguma coisa, por exemplo, quebrou o ATP aqui, vamos supor que essa energia não tenha sido utilizada para nada disso. Ela vai ser utilizada para produzir calor. Ah, e para que a célula usa isso? Talvez a célula não use isso. Pode ser que use, pode ser que não. Mas nós, que somos os seres que são formados de células, com certeza usamos. Afinal de contas, todos nós somos endotérmicos, né? Então, essa dissipação, essa perda de calor, vocês vão ver isso mais no semestre que vem comigo. Algumas funções celulares, elas não são importantes para a célula. Mas a célula, como ela já está num outro nível, ela faz parte de um organismo mais complexo, ela se especializa numa função que é ideal, que ajuda o organismo e não ela mesma, tá? Mas isso a gente não vai abordar agora, tá? Nesse momento a gente está estudando a célula como se ela estivesse existindo sozinha, ou vamos esquecer por enquanto que ela muitas vezes faz parte de um tecido, muitas vezes faz parte de um organismo muito mais complexo do que uma simples célula. Bom, então aqui eu queria que vocês olhassem essas figurinhas aqui, também está no LODES, tá? Para quem quiser olhar lá. Elas foram desenhadas, esse é um desenho, né? Um esquema aproximado de como elas devem ser, porque não tem como enxergar dessa forma as moléculas, tá? Dessa forma que existem vários modelos de representação de moléculas, esse é um deles, né? E não tem como observar isso diretamente, né? No máximo a gente chega próximo, mas não dá para ver isso dessa forma. Bom, veja aqui, ó, essa aqui onde está o mouse, aqui é um desenho
da bicamada lipídica, que é a membrana plasmática. E aí todas as outras moléculas, elas foram colocadas em função, digamos assim, na mesma escala, correspondendo. Então, por exemplo, se eu tiver uma bicamada lipídica nessa espessura, a molécula de DNA vai ser mais ou menos assim. Uma molécula de RNA vai ser mais ou menos assim. Aqui, uma enzima bem grande é essa, que tem várias subunidades, glutamina, sintetase. A hemoglobina, todos vocês já devem ter ouvido falar da hemoglobina, que é uma proteína que vai transportar o oxigênio e fica dentro das células, né? Olha o tamanho da hemoglobina. Essa aqui é a famosa imunoglobulina, que precisamos tanto ultimamente para nos defender do Covid, são os anticorpos, né? Isso é uma molécula de anticorpo, bem conhecida, uma das moléculas mais conhecidas que existe. Aqui um hormônio bem pequenininho, né, insulina, mas fundamental num organismo animal para manter a glicemia estável, né? Então aqui está todo mundo na mesma escala para vocês entenderem. Pensar em termos de escala é algo que é importante na biologia celular. Por quê? Na anatomia, o que nós estudamos na anatomia está na mesma escala em que nós existimos, é natural, não existe, a gente não precisa fazer um esforço para pensar. Mas quando a gente está pensando em célula, é difícil. Então, por exemplo, essa aqui é a bicamada lipídica. Se eu olhar no microscópio de luz, como a gente vai ver várias vezes, a gente não consegue ver a bicamada lipídica. Por quê? Porque ela é muito menor do que o limite de resolução do microscópio de luz nos permite ver. Então, assim, poxa, então quer dizer que eu não consigo ver nada disso. Não, você não vai conseguir ver nada disso. Você vai conseguir ver só a bordinha da célula, mas você não vai conseguir ver a membrana dela na microscopia de luz. Então, é isso que eu coloquei aqui. É necessário ter os conceitos de escala celular. Na escala celular, é aquela que a gente usa quando a gente está olhando no microscópio de luz, que é a micrométrica, ou seja, 10 a menos 6 do metro. E existe uma escala menor ainda, que é a escala das moléculas que compõem essa célula, que é a escala nanométrica, 10 a menos 9 do metro. Né? Então, a escala molecular, nós não conseguimos ver diretamente. Nós conseguimos investigar indiretamente por várias técnicas e também ver com algumas técnicas muito sofisticadas, como, por exemplo, difração de raio-x. Eu não vou falar disso para vocês hoje, né? Mas, por exemplo, quando o Watson Crick e a Rosalind Franklin estudaram para definir a molécula do DNA, eles não viram DNA, eles não tinham a menor ideia de como o DNA era. Eles viram uma imagem. Eu devia ter colocado aqui para vocês a imagem que eles viram. Eu dou risada, porque eu falo, meu Deus, eu jamais iria enxergar o que eles enxergaram. Mas é uma difração de raio-x. E então é muito comum que nessa escala nanométrica da biologia tenha muito mais pessoal da física do que da biologia trabalhando, né? Eu vou falar um pouquinho disso no final da parte de microscópio, porque na microscopia eletrônica é muito mais comum a gente ter físicos do que biólogos, né? Tem também, mas tem, por exemplo, hoje em dia tem uma especialização tem uma área do ensino superior que chama física médica, justamente por causa disso, porque chega uma hora que as técnicas que são utilizadas demandam um conhecimento que extrapola o que é abordado nos cursos de biologia, medicina e medicina veterinária. Bom, observando as moléculas representadas acima e comparando com a bicamada lipídica, podemos ver o seguinte, ó, como algumas biomoléculas encontradas nas células ocupam o espaço. Ocupam o espaço. Meninos, biomoléculas são entidades reais, concretas, né? A célula, vamos esquecer o ovo frito. Né? Vamos esquecer o ovo frito, vamos pensar na célula dinâmica, com as moléculas diferentes entre si, bem aqueles desenhos do David Goodsell que eu coloquei para vocês ali. Né? Então, sabe quando a gente está olhando aquelas imagens que mostram Tóquio com um monte de gente andando na rua, aquela multidão? Então, é muito mais isso, aquela dinâmica, o tempo todo se movendo, do que um ovo frito. Esquece o ovo frito do ensino médio. Né? Então, agora vamos pensar em termos de moléculas que estão ocupando o espaço, que muitas vezes se movem. Para elas ficarem imóveis, elas têm que ser amarradas de alguma forma.
né? A gente vai estudar isso mais na histologia. Então, tem algumas especializações de membrana que tem que ficar na superfície da célula, num local específico. Elas têm que ser praticamente amarradas ali onde elas têm que ficar, porque senão elas saem andando na membrana. Membrana é fluida, então dinâmica, moléculas se movendo. E elas são muito diferentes entre si. Muito diferentes entre si. Algumas são muito pequenas, até menores do que a insulina. Ó, vocês veem que aqui não tem nem o ATP aqui, né? Ele seria menor, muito menorzinho do que está aqui. Ficaria, tipo, o ATP ficaria num pedacinho aqui dessa bicamada lipídica. Algumas são bem pequenas e são capazes, inclusive, de atravessar a membrana aqui, ó. Então, por exemplo, o oxigênio, O2 do ar, o dióxido de carbono. Então, a gente inspira oxigênio, expira dióxido de carbono. Os gases passam livremente aqui, porque eles são pequenininhos. Eles vão difundindo de onde eles estão mais concentrados para onde eles estão menos concentrados. Outras moléculas, como por exemplo a hemoglobina, ela vai conseguir passar aqui? Não, ela vai, não precisa nem se preocupar, não vai sair nenhuma, a não ser que rompa essa membrana, a hemoglobina não vai escapar de dentro do citoplasma da hemácia, né? Outras são muito grandes e de formas extremamente variadas. Então, quando a gente pensa, por isso que eu coloquei aquela imagem daquele panorama lá daquela, não sei se chama fazenda, acho que tem outro nome, que cultiva lavanda, né? Então tem um monte de partes diferentes. Assim é a nossa membrana plasmática. Ela é heterogênea, ela é diferente. Numa parte tem umas moléculas, em outra tem outras, essas moléculas se movem, né? Então ela não tem nada de homogênea, ela tá. Agora, é lógico, quando você olha como um todo, tem naturezas homogêneas, tá? Mas as moléculas são variadas. Bom, aí aqui, os principais componentes moleculares, vou passar bem rápido nisso aqui. Primeiro, porque aqui o conceito básico é esse, nós temos elementos que são inorgânicos, ou seja, todos os corpos de seres vivos e de seres inanimados terão essas moléculas, elas são de natureza indistinta. Porém, essas moléculas aqui, as moléculas orgânicas, elas são sempre produzidas, é lógico que elas eventualmente podem ser encontradas enfim, no ambiente inanimado, em seres não vivos, mas assim como uma consequência da existência de algum ser vivo que eventualmente deixou resquícios dessas biomoléculas ali. Então, quem que vai produzir ácidos nucleicos, RNA ou DNA? Proteínas, carboidratos, lipídios, né, que são biomoléculas. Então, aqui, componentes orgânicos ou biomoléculas, aqui são sinônimos. São os seres vivos, tá? Os seres vivos que vão conseguir fazer essas moléculas. Elas não vão ser encontradas em seres não vivos. E aí o fundamento, qual que é o fundamento da construção, em cima, qual que é o alicerce da construção de todo ser vivo? Isso eu tenho certeza que vocês já sabem, é a água, né? Então, nós existimos imersos em água, 70 ou mais por cento de água compõe os seres vivos, isso não é diferente para a célula. Então, tudo que a gente está vendo aqui, água, sais minerais, os ácidos nucleicos, tudo isso aqui evoluiu, existiu e vai sempre existir a partir das características da água. Então, as propriedades da água controlaram e sempre controlarão a evolução, a estrutura e a função de todas as células, todas, desde as mais rudimentares, mais simplesinhas, até as mais sofisticadas. Como um neurônio, por exemplo, que é muito, ou uma fibra muscular, que são muito diferenciados, muito sofisticados em termos de organização molecular. Bom, e aí para entender como que existem 4 fundamentos que eu queria trazer para vocês, para a gente entender como que, em cima dessas características que são gerais, ou seja, como eu falei, muitas moléculas, essas moléculas inorgânicas, elas existem em todos os seres, né, vivos e inanimados. Então, como que elas, a partir delas, a gente consegue construir uma célula que tem tantas biomoléculas diferentes? Então, vamos entender como que essas moléculas se organizam, organizam as suas moléculas para existir. Então, tem alguns fundamentos que eu queria chamar a atenção de vocês. O primeiro fundamento,
muito interessante é o da complementaridade, escrevi certo, molecular. Isso significa o quê? Que existem interações entre as moléculas das nossas células, interações entre as nossas células, mas as interações entre as nossas células, elas dependem das interações entre as moléculas que as compõem, percebe? Uma célula não interage com uma entidade, por exemplo, no nosso caso, vocês estão interagindo comigo, vocês estão ouvindo eu falar porque vocês têm um sistema de decodificação, de transdução de sinal na orelha que transforma sinais, a vocalização, as ondas sonoras em informação nervosa que o seu sistema nervoso consegue decodificar. Então a mesma coisa acontece, só que, lógico, numa outra escala, muito mais simples, né? Vai acontecer em termos de relação celular. Uma célula interage com a outra pelas suas biomoléculas. Sempre, sempre. Tá? Não tem como uma ficar na frente, se uma célula tiver na frente da outra e nenhuma biomolécula de uma tiver nada em comum com as biomoléculas da outra, o que vai acontecer entre elas? Nada. Isso tem que estar claro na mente de vocês. As moléculas é que permitem uma conversa, uma interação. Essa interação, meninos, ela pode ser tanto no sentido de causar uma função, de aproximar, de formar uma estrutura ou repelir, ou de afastar também, como a gente vai ver. Porque a interação no sentido de repulsa, de afastamento, é tão importante quanto a que agrega na dinâmica da vida, da manutenção da vida, tá? Então, olha, as interações bioquímicas entre moléculas complementares ajudam a definir a estrutura de complexos maiores com alta afinidade de ligação. Então, o que está mostrando essa imagem aqui para nós? Eu vou voltar nisso depois, mas é só para colocar que existe uma proteína, que é, por exemplo, uma proteína B, uma proteína A. Essas duas proteínas interagem. Nesse momento não importa para nós o que ela pode ser uma enzima e um substrato, pode ser um ligante, um receptor. A gente vai estudar ao longo do curso várias interações de diferentes funções. Pode ser uma actina com a outra, formando um filamento de citoesqueleto. E como que elas conseguem interagir? Não tem uma mãozinha, né? Então, assim, eu detesto aquela expressão que diz, o núcleo controla a célula. O núcleo está lá parado, o núcleo não consegue fazer nada. Como que a célula consegue fazer o que ela tem que fazer? As moléculas interagem de acordo com a sua natureza química. Então, elas têm domínios, a gente chama de domínios essas regiões que têm naturezas químicas diferentes. Por exemplo, essa região aqui, que está cheia de CH3 aqui, de grupamentos metil, ela é hidrofóbica. Ela vai interagir com uma região hidrofóbica de outra molécula. Essa região tem carga positiva, interage com essa de carga negativa, existem pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, e pode eventualmente existir alguma outra força ou atração ou repulsão mais fraca. Então, quanto mais domínios em comum de interação, mais forte vai ser a interação entre elas. E esses domínios também podem ser modificados. Depois, mais para frente, a gente vai estudar isso também. Mas o que importa para nós aqui é que vamos pensar no nosso corpo. Nosso corpo tem várias regiões diferentes. Nós temos mão, temos pés, temos joelho, temos barriga, cabeça, e cada região tem formas de interação diferentes, certo? Formas de interação diferentes. Mesma coisa as moléculas. Então, assim, quanto mais domínios de interação diferente elas têm, mais elas podem interagir de forma específica com outras moléculas. Então, acontece isso aqui, ó. Complexos maiores de alta afinidade de ligação, de interação. Ligação aqui pode ser ligação de ficar junto mesmo, de não separar, como a gente vai ver em seguida, mais para frente, ou de interagir por um tempo e depois se afastar, como é o caso, por exemplo, de enzima e substrato. Isso aqui é um conceito geral. Como que uma enzima como que uma enzima reconhece o seu substrato? Por conta dos seus diferentes domínios de interação que têm naturezas químicas complementares. Naturezas químicas complementares. Um outro fundamento da construção das biomoléculas é que as grandes macromoléculas, elas não se formam direto, elas não se formam, primeiro são formadas subunidades, que são o que nós chamamos de monômeros, e esses monômeros
que são as subunidades construtoras, por assim dizer, os tijolinhos dessa construção, vão ser polimerizados para formar moléculas maiores, que é o caso das proteínas, é o caso do DNA, é o caso do RNA, é o caso de ácidos graxos, é o caso de carboidratos complexos, ou seja, basicamente tudo, né? Então, tudo que forma, todas aquelas biomoléculas grandes que nós observamos, a célula não faz elas diretamente, ela constrói as subunidades e essas subunidades vão ser polimerizadas para formar moléculas maiores. Então, pequenas moléculas servem como unidades fundamentais para a constituição de moléculas maiores. Nesse desenho aqui tem um exemplo, né? São os ácidos nucleicos, os ácidos desoxirribonucleicos, que são polimerizados para formar a dupla hélice do DNA. E mais do que isso, além de formar uma fita, as fitas interagem entre si, né? Também são dois níveis aqui, né? Primeiro polimerismo a fita, na verdade vai polimerizando as duas, mas existem duas fitas distintas que interagem entre si. Vejam, mais um exemplo interessante aqui é que dentro da mesma fita, a ligação entre as subunidades é muito forte, muito difícil de quebrar. E entre as fitas existe uma interação fraca, mas não insignificante. Então, a dupla hélice fica estável, mas ela pode eventualmente ser quebrada de uma forma reversível. É algo sensacional. A célula consegue, por exemplo, separar essas dupla fita para fazer uma proteína, para ler o DNA, e depois essa fita volta a se formar de forma reversível. Olha só. E sem quebrar. Por que não quebra? Porque a ligação entre as subunidades dentro da mesma fita é muito forte. A gente vai estudar isso mais para frente em DNA. Um outro fundamento para a gente entender a química da vida é essa aqui, reações químicas reversíveis. Na verdade, isso não é uma característica da vida, é uma característica da química, né? As reações químicas são sempre reversíveis. Então, aqui está mostrando, né, duas moléculas diferentes que formam uma ligação e que, no sentido inverso, elas ficam separadas. Eu sou péssima para explicar isso, não é meu interesse aprofundar essa questão da química, do equilíbrio químico, mas eu queria chamar a atenção para vocês nessa reversibilidade, né? O ambiente celular, ele está sempre aqui, ó, sempre na constante de equilíbrio. A gente pode deslocar essa constante de equilíbrio, por exemplo, se eu colocar bastante dessas bolinhas verdes aqui, eu posso favorecer que deslocar para fazer com que fiquem todas as bolinhas roxas ligadas, né? E eu sumo com as bolinhas roxas digamos assim, individuais, que não estão polimerizadas aqui. Polimerizada não é a palavra, ligadas aqui. Então, assim, eu posso mexer com essa constante de equilíbrio, mexer nos fatores, mas eu não posso impedir essa dinâmica aqui de associação, dissociação. Associação, dissociação. Então, mais uma vez, não existe nada estanque, não existe estabilidade no ambiente interno, né? A célula, é o que a gente diz, o ambiente citoplasmático é um ambiente de alta energia. Um ambiente de alta energia faz com que as interações químicas sejam muito mais rápidas, interage, faz uma ligação química e logo em seguida já desmancha, é muito mais dinâmico do que num ambiente, do que num organismo não, num ser inanimado, tá? Mesmo que seja, por exemplo, a água. Vamos pensar num copo d'água. Copo d'água, as moléculas ali, elas estão se movendo da mesma forma como estão se movendo no ambiente citoplasmático. Isso é igual, né? Só que no ambiente citoplasmático, a gente vai ter outros fatores, como enzimas, por exemplo, que vão acelerar, muitas vezes, a velocidade com a qual uma reação química poderia acontecer, né? Então, assim, essas reações químicas, elas não são nunca... na verdade, até tem algumas que são irreversíveis, mas de forma geral, já entra na exceção aqui. De forma geral, o que a gente precisa entender é que o ambiente vivo, do ser vivo, está sempre assim. Tem tanto a velocidade num sentido quanto a velocidade do outro. Aqui está mostrando para nós uma velocidade que tende para essa característica aqui.
poderia ser o contrário, né? Então, assim, o que varia é a velocidade em cada direção, mas não que. Não tem como eu parar, dizer, não vai mais acontecer isso aqui, não vai mais ocorrer a dissociação, tá? E outro fundamento que a gente já falou lá atrás, naquele slide maravilhoso que mostra, né, o que permite que a vida exista, que é a energia, é a existência de mecanismos, na verdade não é bem o ATP, é mecanismos que permitem à célula dirigir a doação de energia para pontos específicos. Então ela consegue, digamos assim, cristalizar a energia num ponto, especificamente na mitocôndria, por exemplo, ela forma ATP, então ela faz essa energia, ela como se ela fizesse um pacotinho de energia ali no ATP e dirige esse ATP para que ela possa mudar, para que ela possa doar energia em pontos específicos que precisam funcionar contra as leis da física. Então, assim, a célula ela não vive num mundo à parte e sem aplicação das leis da física, as leis da química, enfim, ela tem que obedecer às regras da termodinâmica. Né? Como que ela consegue existir? A vida, se a gente for pensar em termos de termodinâmica, ela não é provável, né? Ela seria impossível. Só que a célula faz isso. Tanto que a gente observa que numa célula que gasta energia muito numa determinada parte do seu citoplasma, as mitocôndrias se concentram naquela região onde o ATP é necessário, né? Então, não só o ATP, existem outros mecanismos, mas no nosso curso a gente vai focar basicamente nele, porque ele é fundamental, né? Então, a célula, ela consegue dar andamento à sua fisiologia, à sua morfofisiologia, todas aquelas demandas que ela tem para existir, porque ela é capaz de fazer isso. Ela consegue guardar energia numa ligação química de alta energia, né, essa aqui, ligações fosfoanidro, principalmente essa aqui, que é a mais usada na célula. E essa molécula, que esse pacotinho de energia, pode ir para uma região onde precise dessa energia, onde vai ter uma enzima especial chamada ATPase. Essas ATPases, elas conseguem quebrar essa ligação aqui, liberando um fosfato inorgânico e uma adenosina de fosfato, e aquela energia liberada vai ser transferida para aquele processo para permitir que ele ocorra, que ele não ocorreria sem um input energético ali. Então, assim, agora, então são esses os fundamentos que permitem para a gente entender como que a célula constrói suas biomoléculas e mantém o seu o seu ambiente celular dinâmico, né? Bom, eu vou começar de trás para frente nessa imagem aqui. Quando eu estou pensando nas moléculas, quando eu estou pensando, por exemplo, quando eu estou pensando nas moléculas, nas minhas proteínas, a gente pensa muito nas proteínas, né? As proteínas para construir o organismo, né? As proteínas fazem parte, são muito importantes, mas no ambiente celular, elas não brilham tanto quanto brilham quando a gente pensa no geral, assim, elas difundem, tem várias outras moléculas que são tão importantes quanto elas. Então, assim, quando eu estou pensando nas proteínas ou quando eu estou pensando no DNA, eu estou pensando em moléculas que não podem se desmanchar. Elas não podem se desmanchar. Então, eu preciso de ligações estáveis. As ligações estáveis são aquelas que, quando eu quebro um ATP, olha lá, a hidrólise do ATP, eu gerei essa energia, aquela energia não vai ser suficiente para quebrar, para fazer com que aquela molécula se desmanche, se deixe de estar formada, aquela macromolécula. Então, eu preciso de ligações fortes. Ó. Então, por exemplo, aqui, o que essa imagem está mostrando para nós? Essa é a energia liberada pela quebra do ATP. Então, essas ligações aqui, como exemplo, uma ligação covalente simples ou uma ligação dupla entre os carbonos, elas não vão ser afetadas. Mas essas ligações aqui vão. Essas aqui vão. Então, assim, digamos assim que o ATP, que a quebra de um ATP pode interferir em interações fracas, como, por exemplo, ponte de hidrogênio. Oh, meu Deus, olha eu falando errado de novo. Como, por exemplo, as ligações de hidrogênio, tá? Então, aqui, essa hidrólise do ATP, ela é um... Não é que ela seja o ponto, o fiel da balança aqui, mas ela serve para nos mostrar
que, na verdade, existem algumas ligações que permitem, sim, estabilidade. Então, as ligações covalentes, elas vão permitir que as moléculas sejam estáveis no ambiente celular, que são aquelas que a gente viu no exemplo, né? Então, a gente viu a insulina, a hemoglobina, a bicamada lipídica, elas não vão ficar se desmanchando facilmente. Outras interações são muito temporárias, muito temporárias. Inclusive as relações, as interações entre as próprias moléculas de água, né? Que fazem ligações de hidrogênio entre si. Depois eu vou falar um pouquinho disso, né? Então, assim, aqui é só para a gente ter uma noção de que essas relações aqui, interações de Van der Waals, eletrostática, ligações de hidrogênio, né? Essas ligações, elas são comuns quando a gente está vendo interações entre moléculas, que são interações temporárias. E nas interações, nas ligações que são estáveis, nós vamos ver sempre ligações covalentes, porque a ligação covalente é a única ligação que é bem estável no ambiente citoplasmático. As outras, elas tendem a ser temporárias. Bom, e como eu falei lá atrás, a gente precisa pensar na água. Não tem como a gente pensar em biomoléculas sem lembrar a natureza da água, né? Todo mundo sabe H2O, mas nem sei, não sei se todo mundo já parou para pensar na molécula como uma estrutura física. Vamos lembrar aquilo que eu falei lá atrás. As moléculas ocupam o espaço e elas ocupam o espaço de uma forma específica. No caso da molécula de água, tá vendo esse delta aqui, delta mais, delta menos? O certo seria a gente estudar bastante isso na biofísica, né, de tão importante que essa molécula é, mas a prof é muito limitada nessa parte física. Eu só vou falar para vocês da parte do conceito importante que a gente precisa ter para entender como que as moléculas, por que as moléculas mudam de característica quando estão num ambiente citoplasmático. Parece que as coisas ficam meio que diferentes, né? Parece que tem uma mágica lá dentro. Não é mágica, é física, é química, é a natureza dessas moléculas. Então, a gente precisa lembrar que aqui, pela característica do oxigênio, ele faz com que ocorra um dipolo, né? Então, tende a ocorrer um acúmulo de carga negativa, os elétrons tendem a ficar mais aqui, deslocam essa carga elétrica, então a região dos hidrogênios tende a ficar positiva. E aí acontece a famosa ligação de hidrogênio que está tentando que esses pontinhos vermelhos estão mostrando aqui. Então, eu tenho uma molécula de água aqui, mas esse hidrogênio, ele fica com a carga positiva, ele tende a interagir com o oxigênio de outra molécula de água. Então, a gente vai ter a natureza da água, né? Que é diferente da natureza de um gás, né? Que não interage. Então, as moléculas ficam mais soltas, né? Então, essa característica da água, essa natureza de polo da água, permite que essa pequena característica da água é que permitiu o surgimento da vida. A vida surgiu na água e permanece na água, porque embora nós estejamos na atmosfera, o nosso ambiente interno, onde as nossas células existem, e quando eu falo nossas, eu estou falando de todos os seres vivos terrestres, não só dos seres humanos. Nosso ambiente interno é aquoso. Porque sem essa natureza das moléculas da água, nós não conseguiríamos permitir as relações, as interações enzimáticas, a movimentação das moléculas, a relação, enfim, eu vou falar de várias ao longo do curso para vocês. Aqui está mostrando uma outra interação de ligação de hidrogênio, ó. Então a água interagindo com o álcool, mesma coisa. Então aonde tem carga negativa acumulada, o hidrogênio está lá, interagindo, fazendo pequenas ligações. Fracas, rapidamente muda. Então, isso daqui seria melhor se fosse um GIF hoje em dia, né? Vou tentar achar um dia ou fazer um, quem sabe, onde a gente vê que esses pontinhos vermelhos estão sempre mudando, né? Essa ligação covalente, essa ligação aqui, essas ligações de compartilhamento de elétrons são estáveis, mas essas aqui estão mudando o tempo todo. Mas mantém as moléculas mais próximas do que se fosse um gás, do que se esses pontinhos vermelhos não existissem. Então, assim, não é só com água que essas ligações se formam, são com várias moléculas. Eu coloquei só mais um exemplo aqui, mas existem diversos outros. Se vocês pegarem o livro de bioquímica, vocês vão ver que é bem comum, né?
E qual que é o fundamento disso, né? Ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, substâncias hidrofílicas, são aquelas que têm uma leve carga ou muita carga, são moléculas polares. Então a gente tem esse delta aqui, ó, delta mais ou delta menos. Tem uma distribuição assimétrica de carga na molécula. Então as moléculas hidrofílicas, elas formam pontes de hidrogênio com a água, e as hidrofóbicas não formam. E aí, quer dizer que não acontece nada? Pois é, as substâncias hidrofóbicas causam um distúrbio na água, muito interessante, que também é fundamental para a vida. Esse distúrbio que as moléculas hidrofóbicas fazem é que causa, por exemplo, a formação da bicamada lipídica. As nossas membranas não existiriam se não fosse essa perturbação que a água causa nas substâncias hidrofóbicas. Por isso que eu falei para vocês, tanto a atração quanto a repulsão são fundamentais na organização das células dos tecidos vivos. Aí tem uma outra característica que eu acredito que todo mundo também já esteja super tranquilo de saber, é a história do equilíbrio ácido-base. Né? Então, não vamos aprofundar isso aqui, isso é coisa da bioquímica, mas fundamental para nós entender que nós existimos num pH constante. Né? Então, nós precisamos de um pH constante. E nós estamos o tempo todo expostos à alimentação e água que estão fora do padrão constante de pH que nós precisamos manter no nosso ambiente interno. O que é pH? Então, assim, as moléculas de água permanecem continuamente trocando prótons entre si. Né? Então, aqui, elas não ficam assim, né? Mais uma vez, a instabilidade dinâmica das moléculas. Vocês vão ver que eu vou falar disso o tempo todo na biologia celular. Aí, perde elétron, fica H3, ganha um H+, fica com carga, perde um H, fica negativo. Então, assim, estão continuamente trocando prótons entre si. Então, isso aqui é um equilíbrio dinâmico. Só que dá para a gente interferir nisso aqui. Se nós colocamos substâncias ácidas na água, nós favorecemos isso aqui. Nós favorecemos essa característica aqui. E se nós colocamos substâncias alcalinas na água, nós favorecemos isso aqui, tá? Então, essa característica de excesso de prótons ou de falta de prótons interfere na quantidade de prótons livres, que é o que a gente mede no pH. E isso interfere demais nas características das proteínas, por isso vocês vão estudar isso no contexto da bioquímica. E se interfere demais nas características das proteínas, interfere absurdamente nas enzimas. E as enzimas são, digamos assim, as reguladoras do metabolismo. Então, quando você interfere demais na natureza, no pH de um meio, você pode anular ou acelerar muito a função de uma enzima, tá? Então, aí você acaba consequentemente interferindo de alguma forma, positivamente, negativamente, mas geralmente é negativamente, né? Quando você interfere de uma forma externa no pH, costuma ser pior para a célula, né? Porque ela tem os mecanismos de regulação do ambiente, do pH que ela precisa. Só para dar um exemplo para vocês, o citoplasma tem um pH neutro, em torno de 7, 7,2. Só que dentro dos lisossomos, aquela organela que tem uma função digestiva, por favor, na verdade eu não vou usar esse termo porque vocês têm que esquecer, lisossomo não é de digestão na célula animal, ele é de lise, ele de quebra de moléculas, então ele vai ter um ambiente ácido, um pH mais baixo, né, do que o pH do citoplasma. Ele precisa desse pH mais ácido para funcionar. Então, cada ambiente, cada organela mantém o pH no nível que é necessário para o seu funcionamento. E cada tecido também, a gente vai falar mais disso no semestre que vem. Aqui, ó. Então, aqui é o contrário do que a gente viu anteriormente, né? Então, qual que é o contrário das ligações de hidrogênio? É o efeito hidrofóbico. Então, quando nós temos moléculas que têm naturezas apolares, ou seja, não tem distribuição assimétrica de carga, isso causa uma perturbação nas moléculas de água. Elas se organizam mais, elas formam como se fosse um cristal, assim, ao redor dessas substâncias. Então,
parecer um ovo aqui, né? Isso aqui são moléculas apolares, né? E elas formam esses cristais aqui, essa organização promove uma organização maior das moléculas de água, o que ó, a agregação das moléculas hidrofóbicas. Não, peraí. Ó, as moléculas de água se organizam, o que diminui a entropia do sistema. Por favor, meninos, eu até posso tentar explicar melhor para vocês a entropia, mas eu sou muito ruim nisso. Mas tem a ver com a liberdade, a energia do sistema. Então, aqui, como as moléculas estão mais organizadas, diminui a entropia, né, desse sistema, isso é desfavorável. Por isso que, com o passar do tempo, conforme nós deixamos, por exemplo, conforme o tempo vai passando, essas moléculas hidrofóbicas vão se aproximando e excluindo as moléculas de água, porque aqui, olha lá, nós vamos ter menos moléculas de água organizadas nesse cristal e mais moléculas de água livres, o que é entropicamente favorável. Tá? Então, naturalmente, sem que haja nenhuma enzima, sem que haja gasto de ATP, sem que haja nenhuma mãozinha lá colocando essas moléculas próximas, naturalmente ocorre uma agregação das moléculas hidrofóbicas, que é isso que a gente chama de efeito hidrofóbico, que todo mundo conhece, a gente vê isso claramente quando a gente faz o tempero da salada, e vê que o azeite forma bolas cada vez maiores, dependendo. Quando a gente faz comida, a gente observa nitidamente esse fenômeno, tá? E isso está acontecendo agora dentro das células de vocês e também nas membranas celulares. Uma outra força importante é aquela que eu falei, né, das cargas transitórias. Então, assim, se eu tenho uma distribuição assimétrica de carga numa molécula, consequentemente, ela induz uma distribuição assimétrica de carga na molécula próxima. Isso é o que a gente chama de forças de Van der Waals. São alterações muito fracas, né? Mas quando a gente está pensando em termos celulares, essas interações fracas são muito importantes também, porque na interação entre moléculas, a gente tem que a somatória, no final, né, fazendo a somatória, elas acabam interferindo também na interação entre moléculas. Bom, agora parando um pouco de falar de interação e falando um pouco de elementos, é bem simples isso aqui, mas eu acho importantíssimo chamar a atenção de vocês para isso, né? Então, aqui eu coloquei para vocês os átomos que são mais comuns nos seres vivos, né? Então, assim, carbono, fósforo, nitrogênio, enxofre, oxigênio, hidrogênio. Essas moléculas aqui, eu coloquei aqui, ó, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, formam praticamente quase 97% da composição dos tecidos dos seres vivos. É muita coisa. Se a gente pensar na tabela periódica, no tanto de elementos químicos que existem, né? Todos os outros vão dar contribuições, sódio é muito importante, potássio, cálcio, magnésio, manganês, enfim, tem vários outros também que a gente vai, zinco. Existem vários outros que são o que a gente chama de elementos reguladores e tem funções de cofator em várias enzimas fundamentais, mas eles são microelementos. Então são esses elementos aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que vão compor a grande parte das biomoléculas que fazem os nossos organismos, tá? Isso pensando de forma bem geral. Agora, é lógico que dentro de cada reino, dentro de cada característica, aí vai variar um pouquinho, mas nada que desloque tanto assim para um outro elemento químico, né? A vida, ela é composta de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio em sua grande parte, né? E aí, é interessante, né? Embora eu não tenha muito tempo para ficar aprofundando essa questão química com vocês, mas mais uma vez fazendo propaganda, quem gosta, né, que essa é uma parte que eu acho maravilhosa da biologia celular também, eu sugiro que dê uma folhada no Lodge, né, para vocês verem, porque ele vai aprofundar bastante nessa que a gente chama de química da vida, né, e essa questão, essa característica das ligações químicas que são muito, por exemplo, do carbono, que vão permitir tipos de ligação muito mais diversos e que fazem com que o carbono seja o elemento químico mais característico dos seres vivos. Bom,
Então nós temos temos a base, né? Temos a água, temos as regras, temos as características que a gente, os fundamentos que regem como que a célula consegue fazer as suas biomoléculas. Agora a gente deve evitar, uma vez que a célula conseguiu fazer suas subunidades fundamentais, né? Que ela tem aquelas pequenas moléculas que ela produziu. Como que ela é capaz de fazer, por exemplo, um colágeno gigantesco que ela faz uma matriz extracelular? Como que ela consegue fazer um, um, um filamento de microtubo? Como que ela consegue fazer moléculas que são gigantescas para a própria característica do tamanho celular? São maiores que a própria célula. Os seres vivos, em algum momento, conseguiram aprender a construir polímeros. E nós chamamos de polímeros biológicos. O que são polímeros? Né? Eu sei que todo mundo sabe o que é polímero, mas o que é um polímero biológico? Eu tenho as subunidades, né? Então, aqui, vários tipos de subunidades estão mostradas aqui. E eu tenho enzimas que reconhecem esses monômeros e são capazes de fazer ligações fortes, leia-se, que significa ligação forte? Ligação covalente entre eles. E a partir do momento que essa ligação covalente é feita, aqueles monômeros não se soltam, eles não são mais separados e vão formando estruturas cada vez maiores. Essas estruturas podem ser invisíveis, podem ser pequenininhas, podem fazer pequenos, por exemplo, no caso aqui aminoácido, né? Podem ser pequenos peptídeos, como existem, por exemplo, alguns neurotransmissores, que mais para frente a gente vai estudar, que são pequenos peptídeos que rapidamente são sintetizados, quanto podem ser moléculas muito alongadas de proteínas, no caso dos monômeros, né? Dos aminoácidos. Um outro exemplo aqui, nucleotídeo. Aqui está mostrando uma ribose, né? Que vai fazer um RNA. Pode ser uma desoxirribose também, que vai fazer o DNA. Vai fazer essa ligação aqui que vocês vão ficar exaustos de ouvir eu falar dela. Ligação fosfodiéster, uma ligação fortíssima que é feita por uma enzima muito linda, a causa da evolução na face da Terra, chamada DNA polimerase, que vai catalisar essa ligação que ela é muito desfavorável, inclusive, né? Ela é uma região muito negativa, enfim, é uma ligação muito especial, essa aqui, entre dois ácidos nucleicos, entre dois monômeros. Aqui, um outro exemplo também, dois monossacarídeos que são ligados com uma ligação glicosídica covalente muito estável, tá? Tanto que aqui, então, eu vou precisar de enzimas que vão catalisar a produção dos polímeros. E depois, se eu quiser eventualmente quebrar isso aqui, em alguns casos isso é necessário, eu vou precisar de enzimas que revertem, ou que revertem para o estágio de monômeros, ou que quebram aleatoriamente para que essas moléculas sejam degradadas, né? Nem sempre eu vou ter uma reversibilidade direta. Às vezes eu não tenho. Então, por exemplo, a proteína, sintetizou a proteína, eu consigo chegar nesse ponto? Eu vou ter que passar por peptidases que vão quebrar aleatoriamente, ou algumas que vão quebrar especificamente, mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, assim, esse estágio, essa etapa aqui de monômeros para polímeros, aí que tá, ela aconteceria espontaneamente, com certeza. Os seres vivos não vão fazer nenhuma reação química que não aconteceria no mundo, enfim, fora da célula. Porém, demoraria muito para acontecer, isso seria incompatível com a natureza dinâmica do ambiente celular. Então, são as enzimas que promovem, que catalisam, ou seja, aceleram essas ligações covalentes aqui, né? Um outro exemplo aqui também, que tá aqui, não está muito claro, mas eu vou explicar isso melhor, aqui são os ácidos graxos, né? Na verdade, ácidos graxos aqui formando os fosfolipídios. Fosfolipídios são moléculas complexas que têm natureza anfipática. O que significa isso? Significa que existe uma região, que são essas caudas aqui, esses rabinhos pretos aqui, que são hidrofóbicos, e regiões que são hidrofílicas, que interagem com a água. Então, digamos assim que tem 3 camadas aqui está representando a bicamada lipídica. Não se preocupem muito em entender isso agora, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas aqui seria uma região, essas regiões aqui das bolinhas brancas, ela é hidrofílica
interage com a água, e essa região interna, que é hidrofóbica, e exclui a água. Então, digamos assim, que a água está aqui, a água está aqui, ela passa por aqui, ela faz... Opa, ela não faz isso não, ela faz isso, ela passa rapidamente aqui, porque aqui é um ambiente desfavorável para a água, e aqui é um ambiente favorável, e aqui dentro também. Entendeu? Então, as duas faces são hidrofílicas, mas a parte interna é hidrofóbica. Então, é uma molécula anfipática. Também vai ser formada, ó, cada uma dessas ligações aqui são ligações covalentes, né? São polímeros biológicos, esse aqui, no caso, mais complexo ainda. Bom, voltando naquela figurinha que eu coloquei lá atrás para vocês, eu só queria colocar aqui, detalhar um pouco mais, outro conceito que é uma consequência daquele lá. Então, vamos imaginar essa proteína A aqui. Essa proteína A tem vários domínios de interação. Cada um desses negocinhos aqui está identificando uma região onde ela interage com outra molécula. Então, aqui tem uma ponte de hidrogênio, aqui eu tenho uma carga positiva, aqui eu tenho outra ligação de hidrogênio, aqui eu tenho domínio hidrofóbico, aqui eu tenho domínio negativo, aqui eu tenho outra ligação de hidrogênio. Se eu tiver, olha só, qual que é a diferença entre a proteína B e a proteína C? A proteína C, ela não tem um domínio hidrofóbico aqui e ela tem carga negativa aqui, que não corresponde à carga negativa lá da mesma forma que essa proteína B. Consequência disso, a proteína B interage mais, talvez até de forma mais estável, fique mais tempo interagindo com a proteína A do que a proteína C, né? Então isso quer dizer que a proteína C não vai interagir com a proteína A? Vai interagir. Mas digamos assim que num ambiente onde eu tenho a proteína B e proteína C, a proteína B vai ser muito mais favorecida do que a proteína C. Meninos, quem gosta de farmacologia vai adorar isso, adora isso aqui. Essa é a base da farmacologia, né? A farmacologia está sempre tentando desenvolver moléculas que consigam deslocar, que consigam interferir nisso, nessas interações aqui. Então, precisa desenvolver moléculas que mimetizem, ou que às vezes, por exemplo, às vezes não faz igual, mas às vezes ela vai... Pequenos domínios onde ela interfira já faz com que aquele medicamento impeça uma ligação, por exemplo, né? Existem vários exemplos assim que a gente vai falando mais para frente. Eu imagino que possa parecer um pouco confuso isso, mas aqui, nesse momento, o que eu queria era passar o conceito para vocês. O conceito de que, ó, a complementaridade molecular. Complementaridade molecular. Tudo que vocês são é porque o zigoto lá atrás, do qual vocês se formaram, foi se dividindo, mas ele não foi só se dividindo, pessoal. Ele foi conversando, as células vão conversando entre si. Elas vão definindo, tá, eu vou virar ectoderma, você vai ser endoderma, você mesoderma. O mesoderma depois conversa, tá, eu vou ser sangue, você vai ser tecido conjuntivo. Essa conversa que permite que um zigoto forme um feto, forme um embrião e depois um feto, depende disso aqui, ó. Porque é nas moléculas que as células interagem. Entenderam? As células interagem pelas suas biomoléculas, principalmente pelas suas proteínas. De forma geral, os ácidos graxos fazem o isolamento, eles definem a individualidade da célula. E as interações celulares são definidas pelas suas proteínas. Bom, então, conceito de interação complementar, e aí o outro conceito chave para nós aqui na aula de hoje é a auto-organização. A célula vai fazendo suas biomoléculas, essas biomoléculas vão interagindo entre si e elas se auto-organizam, né? Então, a célula, ela gerencia esse universo interno a partir da natureza química das suas moléculas. Estão dando alguns exemplos aqui. Então, a célula vai sintetizar a dupla hélice do DNA. Aí é só isso que ela faz? Não, a gente vai estudar isso. Esse DNA, é o que a gente chama de naked DNA, DNA peladinho. Ele não fica assim na célula não, tá? Ele fica vestidinho. Ele fica vestido com proteínas que protegem ele, que são importantes para que ele não quebre e não fique tão suscetível a mutações, que são os nucleossomos, são essas bolinhas aqui. Aqui é um nucleossomo de verdade, aqui é um de mentira, para vocês entenderem essa bagunça aqui. Ó, o DNA é o laranja.
E as moléculas que protegem são as coloridinhas, a gente chama de nucleossomos. Os nucleossomos empacotam o DNA. Então, olha só, se eu colocar num vidrinho de ensaio essa dupla hélice do DNA e as moléculas que compõem o nucleossomo, naturalmente ele vai se organizar dessa forma. Não, primeiro tem os estágios intermediários, né? Depois ele chega nessa forma mais compactada aqui, que é aquela que forma o cromossomo, né? Os cromossomos, do jeito que a gente está vendo aqui, vão aparecer só na mitose. Quando a célula não está se dividindo, esse DNA aqui fica todo descompactado, né? Então, mas não tem problema. Não tem nenhuma mãozinha lá que vai lá e dobra o DNA até fazer o cromossomo. O cromossomo se forma por auto-organização da célula durante o processo de divisão celular, que é a mitose, ou durante a meiose também para formar gametas. Mas assim, a célula consegue fazer isso daqui. Ah, e como é que ela sabe que ela vai se dividir e no resto do tempo ela não sabe? A gente vai estudar isso mais para frente. São moléculas que são modificadas enzimaticamente para sinalizar que está na hora do DNA se empacotar. Um outro exemplo aqui. Fez uma proteína, que é bem assim mesmo, que é a actina. Aí eu tenho um modelo aqui de ocupação do espaço. Eu esqueci, tem um nome certo que eu esqueci agora como é que chama, mas é isso, é um modelo Quando vocês pegarem o livro, ele fala direitinho, que mostra assim, como que essa molécula aqui ocupa o espaço para formar um monômero de actina, que geralmente é representado de uma forma de bolinha. Aqui ele está representando melhor. Essa figura aqui é daquele livro que eu falei para vocês, o Pollard. O Pollard investiu muita energia para fazer as biomoléculas ficarem o mais próximo possível do que elas são na célula de verdade. Então aqui eu estou vendo a actina monômero que polimeriza. Polimeriza para fazer um filamento de actina. Esse filamento de actina, olha onde ele está. Fazendo um pseudópode. Olha o pseudópode aqui, ó. Aqui, ó, pseudópode. Para fazer um pequeno pseudópode assim, para fazer a fagocitose ou para poder andar, a célula precisa auto-organizar monômeros de actina em filamentos de actina que vão empurrando a membrana para frente, né? Então, isso aqui é um exemplo de auto-organização. Um outro exemplo que também tem a microtúbulo, mas eu não vou explicar muito agora, que senão vai tomar muito tempo. Mas, enfim, essa regra da auto-organização é válida para tudo na célula. Para tudo na célula. Ela sabe, numa situação normal, a célula sabe a hora de nascer, ela se forma a partir da mitose, ela existe por um tempo e ela morre de uma forma regular, de uma forma o que a gente chama de, ela fica senescente e ela morre, mas sem causar nenhum impacto no organismo, diferente do que acontece quando ela existe um processo inflamatório ou alguma patologia onde ela morre antes da hora. Quando ela morre na hora certa, ela não causa nenhum prejuízo para o organismo, ela faz tudo dentro do tempo certo da sua existência. A auto-organização celular, que depende do controle bioquímico das suas moléculas. Bom, então esses são os conceitos, meninos. Agora eu vou falar rapidamente da natureza de alguma dessas biomoléculas para não cansar muito vocês, e aí a gente vai explorar isso, vai voltar nisso, lógico, no futuro e também nos exercícios. Proteínas são formadas de aminoácidos. Então aqui na tabela eu acho que estão todos. Então, tem os aminoácidos que têm carga, os aminoácidos que não têm carga, mas são polares, os aminoácidos que são hidrofóbicos, muito importantes, né? A gente viu que tem muita proteína que tem domínio hidrofóbico, que tem que passar pela membrana, enfim. Os aminoácidos são todos muito importantes aqui. Isso quer dizer que a gente não encontra nenhum outro aminoácido além desses 20 na célula? Encontra sim, mas codificado pelo DNA são esses e eles podem ser eventualmente modificados depois. Quando a gente olha a molécula de aminoácidos, a gente tem essa característica aqui, né? A gente sempre vai ter um carbono ligado com um grupo amino e um grupo carboxila. Sempre vai ter isso. Por quê? Porque o grupo carboxila de um aminoácido vai interagir e formar uma ligação peptídica com o amino do outro. E existe um R. Esse R é o radical. O radical é o que muda entre os aminoácidos. Isso eu vou deixar vocês verem com a Valéria. Vocês vão aprofundar bastante. A bioquímica estuda bastante a característica das proteínas em todos os seus níveis.
O que importa para nós na biologia celular é isso aqui, é a combinação dessas diferentes características individuais que determina a característica da proteína final. Porque aí, a partir da sua sequência primária de aminoácidos, eu vou ter uma sequência secundária. Esse desenho aqui é só para mostrar para vocês que existem vários níveis em relação à constituição das proteínas. O primeiro nível é o nível definido pela sequência de aminoácidos, só que eles interagem entre si. E aí eles vão formar aqui, por exemplo, dupla hélice não, esqueci a palavra em português, alfa-hélice, folhas tipo beta. Então, tem vários tipos de dobramento das proteínas que sempre são definidos a partir da sua sequência primária, que é a sequência de aminoácidos, que está definida onde? Lá no DNA. Aí, essa sequência primária, ela se dobra, ela pode definir uma sequência secundária, que são essas. Não, perdão, essa daqui é a sequência secundária, a estrutura secundária, e a estrutura secundária pode definir uma estrutura terciária, que é a proteína como um todo, né? Digamos assim, o 3D da proteína, que é aquilo que a gente viu naquela figurinha lá atrás, que tinha várias proteínas diferentes. Como que elas ficam no final? É a estrutura terciária. Só que algumas proteínas, além delas existirem individualmente, elas se juntam com outras, elas formam macrocomplexos. E aí a gente tem o que também se chama estrutura quaternária. Então aqui é só para fazer um spoiler da bioquímica, porque vocês vão ter que aprofundar bastante, isso aqui é muito importante. Aqui na biologia celular, o que a gente precisa saber é que as proteínas são, digamos assim, o maestro da morfofisiologia. Tudo que as suas células são, elas são porque existem enzimas que determinam que elas sejam. Então, quando eu digo você, é o organismo, né? Se você tiver um organismo que tem uma enzima fundamental faltando, muitas vezes ele chega, por exemplo, o zigoto está lá se dividindo, quando chega na hora do dobramento do embrião, acabou. Ele não vai avançar no desenvolvimento porque ele tem uma deficiência genética, uma enzima fundamental para que ele possa fazer aquela etapa. Então, as enzimas definem em cada etapa do desenvolvimento como que o organismo como um todo vai conseguir se desenvolver naquele momento, tá? É lógico que onde é que estão as enzimas? Estão dentro das células, mas elas interferem porque quem constrói os tecidos e os órgãos e os sistemas são as células. Uma outra molécula importante, os ácidos nucleicos. Dentro desse grupo dos ácidos nucleicos, nós temos duas moléculas, na verdade, muito importantes. É a molécula do DNA, o D vem de desoxi, né, ácido desoxirribonucleico, e as moléculas de RNA, ácido ribonucleico, né? Então, simplesmente essa perda, esse oxigênio a menos que o DNA tem, faz com que as moléculas que se formam a partir de DNA e de RNA sejam bem diferentes, bem diferentes. No entanto, elas têm uma natureza em comum. Tanto a molécula de DNA quanto a molécula de RNA têm uma natureza informacional, de informação, que é o que a gente chama de informação genética. É um outro nível, é algo muito. Se a gente for para pensar, a gente fica até meio estranha. Entra muito até na filosofia da coisa. Sai da biologia, vai para a filosofia, porque assim, essas moléculas, elas têm uma função de carregar, de dizer para o organismo, para a célula, como ela tem que ser, como ela deve se formar, né? Bom, nesse momento, como a gente vai estudar isso em exaustão no futuro, né? Eu só queria nesse momento mostrar para vocês algumas características. Então, por exemplo, temos pirimidinas, como C e T, as purinas, que são a guanina, perdão, citosina e timina, temos a guanina e a adenina no grupo das purinas, temos também as uracilas que aparecem só nos RNAs. E olha só, eles interagem por ligações de hidrogênio, muitas vezes. Aqui a gente já viu o ATP, né? O ATP que é importante, inclusive, ele individualmente para fazer esse transporte de energia dentro dos ambientes celulares. Agora, o DNA, que pela sua natureza química forma uma dupla hélice, lembrando que essa dupla hélice, as fitas são muito fortes, mas a ligação entre elas, ela é, digamos assim, temperamental. Ela
está lá, as ligações entre purinas e pirimidinas estão lá. A pareando com T, peraí. A pareando com T, C pareando com G, mas eventualmente pode-se romper isso aqui. E esse rompimento, ele é temporário, ele é reversível. Então, a gente pode dizer assim, que se quebra a fita do DNA, essa quebra ela é irreversível, a não ser que exista uma enzima que venha lá e conserte aquele DNA. E tem, tá? A célula tem, mas nem sempre consegue. Mas então essa fita aqui, ela é feita para não romper. Agora, essa ligação aqui entre as diferentes fitas, ela é feita para ser separada e reunida, separada e reunida. Por quê? Porque o DNA tem essa função. Ele permite que exista um complexo que vai lá, abre essa dupla hélice, lê e forma as moléculas de RNA. A gente também vai estudar isso mais para frente na terceira parte da nossa disciplina. E o RNA é diferente. O RNA, aqui eu coloquei uma molécula que eu tenho um carinho muito especial por ela, depois vocês vão descobrir por quê, que é o RNA transportador. Não que todos os RNAs sejam assim, mas o RNA transportador, ele ilustra muito bem a natureza complexa dessa molécula, que é o que eu escrevi aqui. O ácido ribonucleico tem características informacionais, assim como o DNA, mas também estruturais, assim como as proteínas. Ele tem uma característica, ele tem duas naturezas, na verdade. Apesar dele ser fita simples, ele pareia, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Então, essas aqui são diferentes formas de mostrar a mesma molécula, tá? É a mesma molécula. Aqui está mostrando a conformação, a estrutura secundária. Uai, como assim estrutura secundária? É porque essa molécula também forma estruturas, assim como a proteína. Né? Então, aqui está mostrando os pareamentos entre as bases, que formam, inclusive, o que a gente chama de grampos, né? Então, forma pareamentos, mas tem região que não pareia, então faz uns grampinhos assim. E essa estrutura secundária se dobra, formando uma estrutura terciária. O RNA transportador é aquele que vai carregar os aminoácidos durante o processo da produção da proteína para formar a proteína. Né? Então, ele vai decodificar o que está no DNA. Ele lê o DNA. Na verdade, não é bem isso, tá? Depois eu vou explicar melhor para vocês. Mas, assim, ele vai ler a sequência de ácidos nucleicos e falar, tá, para esse códon, o correspondente é esse aminoácido, né? Então, essa molécula que é pequenininha, ela é muito, quase insignificante, ela carrega a informação, ela transforma a informação que está lá morta e está estanque, está parada no DNA, em uma informação dinâmica que entra no metabolismo celular na forma de proteína. Então, é aquilo que eu falei, apesar de ser fita simples, ela vai sofrer dobramentos como as proteínas, e há vários tipos de RNA. Na minha época, quando eu estava no momento que vocês estão agora, a gente estudava só RNA mensageiro, que é esse aqui, mRNA, RNA ribossômico, que é esse do R na frente, e RNA transportador, que é esse da foto aqui. Só que hoje em dia a gente já sabe que existem vários tipos, né? Vários tipos que são regulatórios. RNA, miRNA, os microRNAs e outros. Mas eu não vou falar desses para vocês, tá, meninos? A gente vai estudar só de forma geral. E aí, quem gostar desse assunto, quiser me procurar, a gente conversa mais além da aula, tá? Porque não dá tempo da gente abordar isso na aula. Um outro exemplo, os monossacarídeos. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? É bem para ilustrar, tá? Então, galactose, frutose, N-acetilglucosamina, ácido glucurônico. Tem vários tipos de açúcares que a gente pensa em açúcares em produção de energia, mas eles são importantes no nosso organismo para outros fins, né? E lógico, não poderia deixar de ser a glicose, que é, digamos, para nós, assim, para os organismos animais, a principal fonte de energia direta para a produção de ATP. Né? Não que seja a única, mas ela é muito importante, assim como os ácidos graxos. Então, assim, os monossacarídeos, eles são importantes por si, e eles são muito usados também para glicosilar proteínas.
Não vou falar muito disso agora, só jogando mais um spoiler que nos organismos animais, as proteínas, elas são, digamos assim, decoradas. O que significa esse termo? Significa que não tem só aminoácido ali, não. Tem vários outros tipos de moléculas que vão interferir na estrutura, na bioquímica daquela proteína. E quanto mais, por assim dizer, decorada, é esse termo mesmo que se usa, tá? Se foi traduzido livre do inglês. Em inglês os caras chamam de decorated protein. Então acabou ficando em português assim também. Ficou estranho, mas é assim que se fala. E elas, quanto mais decorada a proteína é, mais difícil de estudar a bioquímica dela. Tem algumas que até hoje são muito pouco compreendidas por causa disso. Então, os monossacarídeos, eles podem também, né, ser polimerizados. Aqui tem dois exemplos, os mais, digamos assim, famosos, celulose nas plantas, né, e o glicogênio, muito importante para nós, nas células animais, mostrando que aqui, no caso, é um polímero ramificado e aqui não ramificado. Então, celulose e glicogênio são exemplos de polissacarídeos bem simples, que todo mundo aqui já ouviu falar, formados por repetição de um mesmo tipo de açúcar. Só que agora, mais para frente, a gente vai ver que existem moléculas de polissacarídeos que são muito mais sofisticadas do que isso. E eu queria dizer para vocês que na célula animal, os açúcares, eles até são importantes para produzir energia, lógico que são. Mas, por assim dizer, os lipídios doam muito mais energia para a célula do que os açúcares. Onde é que os açúcares são insubstituíveis na célula? Na questão da marcação da célula. Digamos assim, nós nos conhecemos pelo nosso aspecto externo, pelos nossos cabelos. A gente não está se vendo muito, né? Porque a gente está distante. Mas a gente reconhece um ao outro pela aparência física. Por assim dizer, os açúcares são a roupinha, são o cabelo, a maquiagem que as células usam. Né? Então, assim, as células, pela sua parte externa de membrana, elas têm o que a gente chama de glicocálice. Esse glicocálice tem uma função de interação imunológica importantíssima. Não vou assustar vocês agora, porque vocês nem vão estudar muito isso comigo, não, mas alguns fundamentos vocês vão ter comigo, principalmente no semestre que vem, sobre esses açúcares sofisticados que marcam, que são, inclusive, a forma como o sistema imune reconhece muitas vezes alguns tipos de célula. Tá quase acabando, meninos. E os lipídios, né? Na verdade, aqui, não que sejam só esses, tá? Para não deixar a aula muito longa, eu não fiquei explorando os outros tipos. Um outro tipo fundamental que não está aqui na aula é o triglicerídeo, que é um ácido graxo neutro, que é a forma como a qual a gente armazena os lipídios no ambiente intracelular, para fazer aquelas gotas lipídicas de inclusão no citoplasma, mas eu não podia deixar de falar dos fosfoglicerídeos, né, que são essas moléculas complexas aqui, como eu falei, elas são anfipáticas, elas têm uma região hidrofóbica e uma região hidrofílica. A gente não vou falar muito dela agora, porque a gente vai falar bastante na aula de membrana. Então, o que eu queria chamar a atenção nesse momento? Diferente das outras macromoléculas, os fosfolipídios, eles vão formar a bicamada lipídica. Ó, a membrana plasmática não é formada por ligação covalente entre suas subunidades, e sim por interação hidrofóbica. Então, é o efeito aglomeração, né? Para falar de uma palavra que a gente pegou fobia ultimamente, né? Efeito ônibus lotado. Então, quando você entra no ônibus lotado ou no metrô lotado, para quem é de grandes centros, você vê todo mundo lotado, todo mundo junto, né? Bem assim mesmo, só que ninguém tem nada a ver com um com o outro. Então, a movimentação de cada um é independente. Né? E ninguém tá esperando, ninguém fica estanque, ninguém fica parado. Tá todo mundo se movimentando, por um tempo fica parado lá dentro, né? Mas tá todo mundo independente, podendo se mover. Assim é a bicamada lipídica. Esses fosfolipídios, eles se organizam assim em resposta à aversão das suas caudas apolares em relação à água. Então, eles se movem, eles não estão ligados entre si, eles estão apenas muito, muito próximos, tá? Então, não existe nenhuma ligação aqui entre eles, nem ligação covalente, nem nada, nada. Eles só estão agrupados, formando uma estrutura que se forma espontaneamente por conta do ambiente aquoso do organismo, tá?
Não é bem assim, tá? Espontaneamente precisa ter uma camada lipídica de base para poder formar, mas se a gente fizer, por exemplo, colocar fosfolipídios num ambiente aquoso in vitro, depois de um tempo também aparecem bicamadas lipídicas, embora na célula, no organismo, a forma é mais fácil fazer uma nova célula a partir de uma que já existe. De qualquer forma, é uma organização por efeito hidrofóbico. E era isso que eu queria trazer para vocês. É uma outra forma que também pode permitir a formação, a estruturação da célula. Aqui um exemplo, né, então, de um fosfoglicerídeo mais detalhado. Então, ele tem, digamos assim, um pescoço, um eixo estruturante, que é o glicerol, que é uma molécula de 3 carbonos. E nessa molécula de 3 carbonos se ancoram 2 ácidos graxos, que pode ter comprimento de carbono diferente, né? Aqui cada uma desses pontos é um carbono, então a gente poderia ter um número de carbonos variável. Aí eu tenho um grupamento fosfato que ancora uma cabeça hidrofílica, que varia. Essa aqui é uma das mais comuns, que é o que a gente chama de colina. Vão ouvir falar bastante de colina na universidade. Então, assim, essa região aqui, ó, o fosfato com muita carga negativa, a colina, se bem que a colina nem é tanto, mas assim, essa estrutura aqui, ela é hidrofílica, ela interage com a água. Essa região aqui, a partir do glicerol, é hidrofóbica e não vai excluir a água, né? Então, aquilo que eu falei, a água fica bem aqui, está interagindo, quando ela eventualmente passa para cá, ela passa correndo. Ela é excluída desse ambiente por conta do efeito hidrofóbico. E em relação aos ácidos graxos, quando a gente pensa em membrana, é importante também a gente ver essa questão da saturação e insaturação. Quando nós temos, olha só, esse mecanismo é muito interessante para entender a membrana plasmática. Quando eu tenho essa molécula aqui, qual que é a grande diferença entre vamos supor, elas têm o mesmo número de carbonos. Qual que é a grande diferença entre essas duas? Elas têm uma ligação dupla do carbono. Só que essa ligação dupla aqui faz com que essa parte da molécula aqui gire, né? Esse é mais um exemplo do que eu tinha que ter um GIF aqui para mostrar, porque ela não fica assim parada. Essa parte da molécula aqui gera um espaço, ocupa um espaço maior na membrana. Qual que é a consequência? A consequência é que quanto mais ácido graxo insaturado tem na membrana plasmática, mais fluida aquela membrana plasmática é. E quanto mais ácido graxo saturado aquela membrana plasmática tem, vejam que eu estou falando de membrana plasmática, mas pode ser qualquer membrana celular. É que geralmente isso interfere muito na membrana plasmática. Quanto mais ácido graxo saturado, mais eu vou ter mais densa aquela membrana plasmática é. Então, a célula, dependendo da temperatura, do ambiente, enfim, para poder permitir que aquela célula mantenha a sua integridade, ela vai brincar, brincar não é uma boa palavra, mas ela vai regular o grau de insaturação dos seus ácidos graxos para ajustar a fluidez da membrana. É muito bonito isso, tá? Então, de forma geral, quando você tem um animal que está num clima frio, a saturação, o grau de saturação dos ácidos graxos de sua membrana vai ser diferente da saturação de um ambiente quente. E não é só essa questão que interfere, vai ter também a questão do colesterol que eu vou falar em seguida. Não vou detalhar muito agora, porque, como eu disse, a gente vai estudar isso dentro de membrana. Então, a presença de ligações duplas, como essa aqui, causa uma alteração que altera a estrutura da membrana plasmática, porque essa molécula aqui, a que tem uma ligação dupla, ela ocupa muito mais espaço do que a outra. Aqui eu coloquei só de exemplo mesmo para vocês, para mostrar alguns comprimentos, quantos carbonos tem nos ácidos graxos comumente encontrados nas membranas, tá? Mas era só para dizer, ó, ácidos graxos saturados, ácidos graxos insaturados, ó, varia assim em torno de 14 a 20 carbonos, né? E por último, agora é por último mesmo, um componente, mas não menos importante, aliás, importantíssimo, um componente celular, aí agora específico de células animais, então células vegetais não têm esse componente,
Então, na verdade, não é só de membrana, não, tá, meninos? Daí eu deixei, acho que fica um conceito aqui meio confuso. Na verdade, os esteroides são moléculas que interferem em vários níveis, né? Os esteroides são lipídios derivados de uma molécula chamada, não é colesterol, é o ciclopentano peridrofenantreno, que vai dar origem, que é esse anel aqui, ó, basicamente, que vai dar origem a essas moléculas aqui, por exemplo, vitamina A, o estrógeno, testosterona, cortisol, colesterol, sendo que o colesterol, aí sim, o colesterol é uma das moléculas mais importantes na estruturação da membrana plasmática das células animais. A presença de moléculas de colesterol aumenta a rigidez da membrana, aumenta a estruturação. Tem hora que é bom ter bastante colesterol, médio colesterol, tem hora que é péssimo, né? Então, quando que é péssimo? Quando a quantidade, a rigidez da membrana não corresponde à necessidade da célula, está além daquilo que a célula precisa, e isso, de forma geral, é determinado geneticamente. A pessoa fala, mas tem a ver com a alimentação. Sim, a alimentação interfere, mas tem um componente, o componente genético é o mais importante nessa interferência. E aí é uma molécula que também a gente vai trabalhar bastante futuramente, porque para os animais é fundamental, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só para terminar esse tópico, vejam que eu tô terminando só essa parte, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre microscopia também. É, eu queria só fazer uma propaganda aqui para vocês, né? Caso vocês gostem dessas coisas, né? Que é o seguinte: não sei se vocês já viram, quem não viu, tem uma série que é um remake, né? É uma nova gravação, mas muito maravilhosamente melhor, do Cosmos, do Carl Sagan da minha época, que foi feita com esse físico chamado Neil deGrasse Tyson, que embora seja, em princípio, parece que é sobre astronomia, eles tiveram um problema muito sério ali no roteiro, porque eles falam mais de biologia do que de astronomia. Então, assim, na verdade, eles falam de ciência, falam de astronomia, mas falam muito de biologia, e a parte que eles falam de biologia é sensacional. Então, eu não tem como eu não pedir para vocês, quem gosta dessas coisas e quiser e não viu ainda, e se não conseguir achar, conversa comigo, porque eu acho que é muito interessante que vocês assistam. Eu amo de paixão e recomendo sempre para todos que gostam dessa questão da constituição, da origem da vida e das. Não tem diretamente a ver com biomoléculas, mas tem a ver com essa parte inicial da nossa disciplina, que envolve biomoléculas, organização, o surgimento da vida e a evolução dos seres vivos. E também ficar aqui, pôr uma pulga atrás da orelha de vocês, né? Então, assim, falar para vocês, ó, pesquise o que é código genético. Eu não falei sobre código genético na aula de hoje, porém, tudo que eu falei na aula de hoje depende do código genético. A gente vai falar sobre isso, tem a ver com essa tabelinha aqui, né? Com essa meio que mandala aqui, né? Que está mostrando os códons dos seres vivos, e a gente vai falar disso na aula sobre origem e diversidade da vida, e eu queria que vocês, sei lá, tentassem sozinhos, tentassem explicar para si mesmos o que é código genético, para depois a gente poder comparar se o que vocês entenderam que realmente bate com a definição que a gente vai abordar na nossa aula. Tá? Então, assim, essas duas questões aqui eu acho bem interessantes para vocês.